Olá, eu sou Cesário Nakamura, CEO da Alelo. Sou engenheiro de formação, mas acabei indo para o setor financeiro. Tenho uma experiência aí de mais de 30 anos, particularmente no setor de meios de pagamento. Tive uma experiência em multinacional e em empresas nacionais. Minha última experiência anteriormente à Alelo foi no Banco Bradesco, onde eu fui executivo por mais de 13 anos. E mais recentemente, através até do próprio Bradesco, passei a fazer parte do conselho da Alelo, há cerca de 4 anos e meio, 5 anos, e nesses últimos 2 anos e meio como presidente da companhia. O que cresceu bastante foi em relação realmente ao auxílio psicológico nesse período aqui, que a gente também tem que reconhecer que tem pessoas que não só têm essas questões relacionadas aí à família e ao trabalho, mas também muitas pessoas que tiveram perdas, né, familiares, né, relacionadas ao Covid, né. Infelizmente, nós não tivemos nenhum caso mais grave dentro da companhia, mas a gente tem vários casos de colaboradores que tiveram familiares, pessoas próximas, né, que acabaram ficando doentes e até faleceram por causa da Covid. Então, isso afeta bastante, né? Inegavelmente, também o que aconteceu é que houve uma deterioração em geral da saúde mental das pessoas, né? Por essa questão de muitas vídeos, uma atrás da outra. Então, esse tipo de benefícios que as empresas concedem, e é lógico, sempre a gente trabalha a pedido da empresa, né? Ela ajuda na questão da saúde mental, né? Saúde mental, saúde física, né? Então, eu acredito bastante que, se você perguntar para as empresas que adotaram isso, isso deve ter possibilitado uma melhora no nível na melhora de clima organizacional, né? Na verdade, a gente chama de multisserviços, né? Então, no hall de produtos que ele pode selecionar, a empresa contratante, dependendo do porte e dependente da situação, ela pode pedir aí a inclusão de um serviço desse para poder fornecer para os seus colaboradores, né? Não sei dizer do serviço de auxílio, né? Psicológico, porque eu olho isso de forma agregada. Mas agregado é crescimento assim, sei lá, de 80%. Antes da pandemia, eu estou falando de tudo, mas é lógico que motivado também por essa situação aí que eu comentei, né? Nós estamos em home office desde o dia 16 de março do ano passado, então nós estamos já indo para 13, 14 meses, né? Agora, em maio, nós estamos completando 14 meses consecutivos. A gente já tinha o Anywhere Office, né? Então, até março eu tenho 2 anos e meio, então março de 2020 eu devia ter um ano e meio, talvez, né? Um ano, um pouco menos de um ano e meio de companhia. Nesse período, se eu tivesse utilizado aí o Anywhere Office umas 3, 4 vezes, tinha sido muito, né? Por quê? Porque eu sou de uma geração, né, de que as pessoas trabalhar é ir para o escritório, né? Para mim sempre foi isso, a minha vida inteira foi trabalhar no escritório. Então, confesso que nos primeiros dias dava uma certa agonia. Falei assim, caramba, como é que eu vou fazer para tocar uma companhia, né, 1.000 colaboradores e totalmente de forma remota? Bateu uma ansiedade aí, sim. Mas o que foi importante para mim foi todo o apoio da minha família, e 2 coisas que foram bem interessantes, né? Que eu já vinha praticando e que me ajudaram bastante nesse período, principalmente nos primeiro mês, 40 dias, que as coisas estavam bem turbulentas, né? Que foi a meditação, né? E logo também, quando começou a pandemia, eu comecei a fazer uma coisa que eu não tinha muito hábito, né? E como as academias estavam fechadas, e inclusive a academia do meu prédio, eu não tive alternativa que sair na rua e dar uma corrida, né? Aí comecei a correr um dia, 2 dias, 3 dias, daqui a pouco eu estava com 30 dias. Aí eu falei, pô, acho que tô começando a gostar desse negócio aqui, vou começar a ampliar esse meu objetivo, né?
E você sabe que agora, em abril, eu completei um ano consecutivo fazendo exercício. É todos os dias. Eu já estou em mais de 380 dias seguidos, né? Mas todos os dias fazendo exercício. Aí, dia do aniversário, aniversário de casamento, Natal, Ano Novo, faça chuva, faça sol. Agora que a academia, depois de um período abriu, né? Agora fechou de novo, mas também aí, quando estava chovendo, estava muito frio, fazia aqui na academia do prédio. Mas são coisas que a gente, quando a gente imagina, fala assim, pô, mas se eu tivesse colocado esse objetivo, seria impossível de ter imaginado que eu faria mais de um ano consecutivo de exercício todos os dias. Então, são certas coisas que a gente aprende. Uma coisa que surgiu nesse período da pandemia, muitas empresas nos procuraram para um auxílio home office, que é a possibilidade de ter um valor, por exemplo, que a empresa pudesse dar para os seus colaboradores para poder pagar internet, para poder pagar aí as despesas aí de casa, né? Porque com a questão aí do home office, muita gente teve que dar um upgrade aí na internet para poder acessar os vídeos, como nós estamos fazendo aqui, né? Eu mesmo, nesse período aqui, fiz dois upgrades, porque eu tenho 2 filhos, minha esposa também usa, então tem hora que estão os 4 utilizando aqui a banda larga, então tivemos que fazer aqui uma adequação, mas tivemos a procura assim, de empresas que nos pediram um produto para poder dar um auxílio home office. Eu ia comentar de um outro produto que surgiu, e esse sim foi para uma situação bem interessante e que infelizmente surgiu por conta da pandemia, que quando aconteceu o distanciamento, nós tivemos situações, por exemplo, de secretarias de educação, prefeituras, governos de estados, necessitando ter um cartão que pudesse substituir a questão da cesta básica física, né? Por exemplo, vamos pegar a situação, por exemplo, de São Paulo, né? Da Secretaria de Educação de São Paulo. Eles tinham uma necessidade de poder prover para aquelas crianças que não estavam indo mais para a escola a merenda, né? E como é que fazer essa entrega distribuída sem causar aglomeração e sem causar o risco do contágio, né? Então, começaram a surgir algumas demandas e a gente desenvolveu o produto que a gente chama para despesas alimentícias, que é um cartão justamente para as prefeituras, secretarias, os governos do estado distribuírem para a população carente, né? É uma situação que surgiu durante a pandemia, a gente nem imaginava lá quando começou os primeiros dias, mas conforme foram surgindo esses pedidos, a gente desenvolveu o produto rapidamente e é uma situação que nos dá bastante orgulho, né? Porque principalmente no começo da pandemia, não sei se você recorda, nós tivemos situações ali bem críticas de a malha aérea para distribuição desses cartões, né? Nós tivemos que fazer todo um processo de mutirão, porque as empresas também que fazem os nossos plásticos também estavam em distanciamento social, então o time teve que se desdobrar até o ponto, por exemplo, posso contar um episódio aqui, só para ilustrar, né? Nós tivemos uma situação que a gente estava apoiando a Gerando Falcões, né? Aquela ONG, né? E a Gerando Falcões tinha uma necessidade de distribuir esse cartão lá em Belo Horizonte. E tinha se comprometido com uma população carente lá, uma comunidade, né, de fazer a entrega em um determinado dia. O que aconteceu? Nós não tínhamos os aviões, aquela confusão toda, não tinha disponibilidade de voo para aquele dia determinado lá. O nosso colaborador não teve dúvida, pegou as caixas de cartões, botou no carro, saiu de madrugada de São Paulo, foi até Belo Horizonte fazer a entrega para poder garantir que as famílias recebessem os seus cartões, né? Então, eu acho que nesses momentos de dificuldade você vê aí a questão da solidariedade e a questão do trabalhar segundo um propósito, né? Que foi muito bacana. É uma situação que... E tivemos várias. Eu contei essa situação porque ela ilustra um pouco das dificuldades que a gente tem da pandemia, mas também representa a força da mobilização, né, dos colaboradores também para poder ajudar esses milhares, as centenas de milhares de famílias que estavam passando necessidade, né? E a gente imaginava que esses produtos eles fossem durar até o final do ano, né? Até porque uma expectativa de que na virada para 2021, né, a pandemia estaria numa situação
melhor, mas o que a gente vê é que a gente continua havendo pedidos, a gente continua renovando alguns contratos e trabalhando para poder atender esses milhares, centenas de milhares de famílias que passam necessidade. Com a introdução do cartão com chip, se lá no passado você tinha problema da questão lá da clonagem, né? Não sei se você lembra da clonagem, da tarja magnética, né? Que tinha muita situação lá que os fraudadores conseguiam clonar as tarjas magnéticas e aí acabavam, né, fazendo transações indevidas. Quando entrou a tecnologia do chip, praticamente não se tem mais fraudes com cartões, né? Você, com a segurança do chip, né? Até onde eu conheço, nunca alguém conseguiu quebrar a segurança do chip, né? Então, a não ser que a pessoa deu o cartão com a senha, aí não tem como, né? Porque se a pessoa deu o cartão com a senha, não tem como você evitar, mas o cara comprou. Não, mas você deixa. Porque, vamos lá, tem gente que ainda anota a senha no cartão, né? Então, se você perder um cartão com a senha anotada lá no cartão, não vai ter jeito, né? Vai ser uma fraude que vai acontecer, mas não é o problema do chip, né? Foi um descuido aí do portador do cartão. Mas o que aconteceu? A fraude migrou para o que a gente chama e-commerce, o comércio eletrônico, né? E no comércio eletrônico você tem de tudo, né? Você tem sites seguros, sites que são muito bem geridos, né? Que tem regras de monitoração, tem alertas de segurança, e você tem sites que tem lá um site, pode ter uma carinha bonita, mas que lá atrás, né, dos bastidores, você não tem um nível de segurança. Nesse caso, a transação do chip, ela não é, como a transação ela é à distância, remota, né? Você tem algumas fragilidades, por exemplo, com a questão que você precisa ter o número do cartão, a data de validade, e em muitos sites não pede nem aquele código lá de 3 dígitos que tem no cartão. E a outra coisa também importante é que, eu não sei se é motivo para a gente se ficar contente ou não, mas eu acho que os fraudadores buscam produtos de maior valor agregado quando você está falando de fraude. Então, normalmente, né, da minha época lá atrás, né, quando eu trabalhava com cartões de crédito, eles buscavam muito produtos de alto valor, produtos que são facilmente comercializáveis, né? Então, eletroeletrônicos, produtos que tenham valor de revenda, né? E a alimentação é perecível, né? Então, não tem valor de revenda, né? Então, eu acho que não é um segmento que atrai, assim, interesse de fraudadores. Eu não acho que são simplesmente situações onde é tudo ou nada, né? O que vai de 0 a 100. Eu acho que a adoção ela vai acontecer e, de novo, não acredito que vão ser para todos os tipos de pessoas. No tempo, eu acho que o cartão de débito e o Pix vão conviver, porque já acontece isso com o dinheiro, com o cartão de crédito, com o cartão de débito, com o boleto, né? Quando surgiu aí, quando os cartões de créditos foram evoluindo nos últimos anos, havia claramente uma percepção de que tanto boleto e dinheiro iriam acabar, mas não é bem isso que a gente vê, né? Passam-se os anos e o dinheiro ainda é muito utilizado, né? O boleto ainda é muito utilizado. Então, eu acho que vai ter uma convivência e aí o que vai decidir é a conveniência e a usabilidade, né? Se o Pix se mostrar uma solução na ponta, eu estou falando para pagamento de uma transação, uma compra no estabelecimento, se o Pix se mostrar uma transação que seja mais conveniente e que tenha que seja mais simples a usabilidade, né? Hoje se fala muito em user experience, pode ser que o Pix ganhe em relação ao cartão de débito. É importante dizer que o Pix é muito recente, né? Então as pessoas estão usando hoje, atualmente, mas é muito em substituição, ainda eu vejo muito substituição a DOC e TED, né? Não para pagamento em estabelecimentos. Eu não vejo, ou pelo menos eu nunca vi alguém tentando fazer um pagamento num estabelecimento comercial usando o Pix. É uma coisa que vai levar tempo até para os usuários, para os clientes se habituarem com essa modalidade. Eu acho que nesse sentido o Pix vai ajudar a formalizar muito daquelas transações que são feitas hoje em dinheiro, que passam pela questão da comodidade e pela questão de segurança, né? Porque hoje em dia
infelizmente, com a questão da segurança pública, você ficar carregando muito dinheiro é uma situação de risco, né? Então, o Pix, nesse sentido, ele ajuda a formalizar. A minha opinião é, pelo contrário, que formaliza mais a economia. A meritocracia, eu estou falando da minha opinião e acredito que a maior parte das empresas ainda é a forma mais adequada de poder reconhecer. O que nós fizemos diferente aqui, muitas empresas, eu já tive essa experiência em outras empresas, no meu passado, de muitas vezes o gestor chamar o colaborador e falar assim, olha, você vai ter um aumento aqui, mas como a verba não dá para contemplar todo mundo, é um processo de algumas pessoas, você vai receber aqui, mas você não comenta com ninguém, tá? Possivelmente quem está me ouvindo, está me vendo aqui, vai reconhecer que tem muitas situações, muitas empresas que praticam esse tipo de reconhecimento. Então, o reconhecimento era, vamos dizer, o gestor falando com o seu colaborador. O que nós fizemos diferente lá é que é um processo às claras. Então, eu vou te dizer antes da pandemia, porque agora mudou um pouquinho, porque a gente não está. Nós selecionávamos lá um dia, 2 dias normalmente lá na nossa matriz, e aí passávamos em cada diretoria, onde o gestor ia lá e falava por que estava reconhecendo tal pessoa com um mérito, com uma promoção, na frente de todo mundo, na frente dos colegas. Muitas vezes, como nós trabalhamos no escritório que é open space, né? Ele não tem bias, assim, então as pessoas é muito, muito fácil transitar. Nesses dias, as pessoas iam participar, né? Fisicamente lá, então se a gente estava na diretoria de marketing, vinha o pessoal de operações, finanças, também a olhar. E é muito bacana, porque quando você faz dessa forma, primeiro, você reconhece quem está sendo considerado ali como mérito ou promoção. Então, a pessoa fica, né, se sente realmente reconhecida. É uma oportunidade também do gestor de falar em público o porquê dessa pessoa estar sendo reconhecida. E a gente sempre comunica, olha, nesse ciclo foram tais pessoas. No próximo ciclo, você também pode estar entre as pessoas que foram reconhecidas. E o baldinho, nós chamamos, inclusive, que é o dia do baldinho, né? O baldinho é uma referência. Na verdade, tem um simbolismo que o gestor, nessa data, entrega o baldinho para a pessoa que está sendo reconhecida. E o baldinho tem uma champanhezinha, é um baldinho mesmo de acrílico, né? A pessoa recebe com uma champanhe, um mini champanhe, um chocolatinho, alguma coisa assim, né? Que a gente no tempo até foi evoluindo agora que ele pode selecionar os produtos, né? No período de distanciamento social, a gente tem feito essas entregas de forma virtual e foi muito bacana. A gente teve há um pouco mais de um mês e meio a empresa toda participando e comemorando de forma virtual. Não perdeu seu impacto. E aí o baldinho foi entregue na casa dos colaboradores, né? Qual